Olá pessoal, nesse momento eu vou dar continuidade à parte B do vídeo 2 e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que vocês podem escrever a introdução, um método extremamente importante porque representa a validade interna e seus itens. Vou abordar a linguagem, como você pode fazer o cronograma, o planejamento, o resumo e finalmente o título do seu projeto, que é isso que nós estamos falando, né? Nessa aula 2, dividida em A e B, ela foi dividida como escrita de uma proposta ou de um projeto, tá bom? Se divirtam, não esquece de assinar o canal e acionar o sininho. Um abraço! Bom, terceira parte, a gente vai começar a escrever e vai começar, já estamos com todos esses elementos na nossa mão, a gente já passou por uma etapa aí de 3 a 6 meses para construir esse racional, agora nós vamos começar a escrever. Ou já passou algum tempo, tem gente que demora mais tempo, tem gente que demora menos tempo, tem gente que leva um ano para fazer isso, e tem gente que leva, é muito mais rápido, 2 meses, um mês, está pronto com tudo isso aí, tudo esse racional. Bom, eu preciso escrever, preciso começar a escrever. Eu já estou com tudo isso na minha mão. Eu já passei na primeira parte da aula, já respondi aquilo lá, eu já tenho claro para quem que eu quero que vá ler, eu já tenho os elementos para a construção disso aqui, isso aqui vai ser escrito para o comitê de ética, isso aqui vai ser escrito para a qualificação do mestrado, isso aqui vai ser escrito para eu ganhar uma bolsa de iniciação científica. Então, eu já tenho tudo isso aí na minha mão, já tenho claro isso aí. Então, vamos para a parte de estilo, de escrita, né? Se eu fosse construir uma introdução eu sempre falo para vocês uma boa definição, uma boa quantidade de parágrafos na introdução é de 4 a 6 parágrafos. Então, nós estamos imaginando, olha, você precisa escrever de 4 a 6 parágrafos que você tenha toda essa interlocução que eu falei para vocês nos slides anteriores. Eu preciso dessa interlocução, eu preciso de tudo isso claro na sua cabeça. Talvez você começar com definições, tudo bem. Então, vou dizer que lombalgia aguda é isso, lombalgia crônica é aquilo. Pode ser, é um caminho. As definições, elas é uma porta de entrada. Você tem que ver que é para quem que você está escrevendo. Você está escrevendo um artigo para uma revista internacional, a Spine, talvez a definição não seja necessária. Não é? Mas se você está escrevendo para alguém que não é da área, como o comitê de ética, talvez isso seja necessário. Então depende para quem você está escrevendo e se definições elas são cabíveis, né? São necessárias. Às vezes é muita. Olha, aqui é todo mundo especialista nisso. Para que você está escrevendo uma definição? Só se mudou a definição. Né? Então eu preciso saber. A fibromialgia, por exemplo, os critérios de diagnóstico de fibromialgia, elas mudaram nessa década. Então, eles saíram de uma classificação do Colégio Americano de Reumatologia de uma forma como muitos citavam, e ele passou a ter uma outra definição. Os tender points têm uma outra conotação. A própria a lógica do que era a fibromialgia, ela mudou. Então, talvez você colocar a definição adequada, correta, mas quantas e quantas vezes eu leio coisas de fibromialgia e vejo a definição antiga. Eu falo assim, puxa, o cara não estava antenado aqui, né? Esqueceu que dessa década houve a modificação dos critérios de diagnóstico para fibromialgia. Então, a partir de agora não se define, não se dá esse critério diagnóstico, já é isso do passado. Então é fácil você identificar quando a pessoa não está ligada no assunto, não está atenta ao assunto que ela escolheu. Outra forma de escrever outros parágrafos é dizer sobre dados epidemiológicos e até dados de custo. Quanto é que custa a doença? Então é uma tática interessante.
Esses dados epidemiológicos tem que tomar cuidado para você não ficar falando os dados epidemiológicos da China e da Ásia, quando a gente vai submeter nosso trabalho para o comitê de ética. Então, a gente vai caminhar para o nosso comitê de iniciação científica, né? São especialistas. Então, isso tem que tomar um pouco de cuidado para você não exagerar. Se a gente tem dados epidemiológicos brasileiros, se a gente tem dados. Geralmente a gente fica entre Estados Unidos e Brasil, né? É meio que vício isso, esquece de outras localidades. E quanto que custa não tratar, quanto que custa os diagnósticos, quanto custa os exames. Então, isso é uma coisa que também vem como estratégia interessante. Eu gosto de utilizar a lógica da revisão nos parágrafos seguintes. O que é a lógica da revisão? Coloquei revisão entre aspas, porque não necessariamente estou escrevendo uma revisão. Né? É contar uma história sobre o assunto mais velho e chegar até os dias atuais. Então, essa é uma lógica de você pegar todos os estudos de uma revisão e você, de forma cronológica, ir contando. É óbvio que você tem que ter um pouco de eloquência, né? Um pouco de sabedoria, um pouco de habilidade de não tornar o texto um pouco cansativo. E lembra que você vai ter limite dos parágrafos. Então, você não pode escolher contar uma história enorme. Por isso que, às vezes, no TCC, e às vezes na monografia, às vezes na dissertação do mestrado ou na tese de doutorado, tem um capítulo lá dentro que se chama revisão da literatura. Não é isso que eu estou falando. Porque me parece que revisão da literatura, quando coloca como tópico, parece que é uma cópia. Uma cópia de tudo que foi feito do começo ao fim, e divididas em etapas. Eu sou, entre aspas, ou você faz uma revisão sistemática, ou uma de escopo, ou uma mapping review, ou uma revisão narrativa, ou uma revisão crítica. Eu prefiro que você faça isso do que você escrever uma revisão dentro da sua dissertação de mestrado, da sua tese de doutorado, e vai ficar parado. Então, o trabalho que você vai ter, já aproveita e já prepara um texto para publicar, para quem você quer atingir. Não é? Se você domina o conceito, o conteúdo, então manda ver. Tá? Consequentemente, essa lógica da revisão do mais antigo para o mais novo tem a vir acompanhado, óbvio, com o estado atual da arte, como eu já falei anteriormente. Então, você tem que estar com os textos novos, recentes, sobre o que está acontecendo. Então, não só os antigos, mas também os novos. Não pode deixar passar nenhum tipo de estudo novo. Por exemplo, houve uma publicação em março, se eu não me engano, março de 2022, sobre um consenso de exercício aquático e paciente de Parkinson. Esse consenso foi uma reunião de profissionais e eles foram respondendo algumas etapas da pesquisa e a equipe australiana convidou X pessoas, X profissionais, e eles começaram a debater o que seria importante para o atendimento do paciente com Parkinson na água. Pois bem, e aí saiu um consenso, um dos primeiros consensos que tem sobre exercício aquático, não que ele se incluiu ali todas as revisões e todos os ensaios clínicos, ou estudos quase experimentais, ou todos os estudos transversais que envolvem água e Parkinson. Mas, se alguém for fazer uma proposta de um estudo sobre exercício aquático, efeito do exercício aquático e doença de Parkinson, a primeira coisa que eu vou falar vai ser o seguinte: qual é o estado atual da arte? Eu achei tal. Você achou o consenso do grupo australiano? Sim, não. Você está usando o consenso australiano de março de 2022? Eu falei assim, não. Então você não está com o estado atual da arte. Você tem que partir desse consenso
para começar a fazer sua proposta, para escrever sua proposta. Tudo bem? Então, se você deixar de citar, eu vou dizer para você que você não está atualizado. E não é legal ouvir isso. O professor falou que eu não estou atualizado. Eu juntei 12 ensaios clínicos e 3 revisões, e ele está achando que eu não estou atualizado. Você entendeu? É uma coisa chata. Você, não, mas eu estou atualizado. Mas se você esqueceu, ou você perdeu na sua busca, e esqueceu a identificação desse consenso. É a partir desse consenso que, onde há informações sobre o que fazer como novos estudos, que você tem que investir. Começar, pelo menos. Entendeu? Espero que vocês tenham compreendido o que é um exemplo sobre o estado atual da arte. Óbvio que nos parágrafos também pode trazer teorias e conceitos. Da mesma forma como definições, às vezes teoria, às vezes conceito X, Y, eles, se você está escrevendo para um especialista, e todos são especialistas na área, talvez não seja necessário. Agora, se você está escrevendo para as pessoas que vão ler, não são da área, e você está construindo uma lógica, aí eu até acho que teorias e conceitos em biomecânicas, em fisiologia da contração muscular, por exemplo, uma nova enzima, uma nova forma de avaliação, isso possa ser útil. E finalizar tudo isso que eu falei para vocês, vocês já conseguiram escrever pelo menos de 5 a 6 parágrafos, só com esses assuntos aqui. Você finalizar com a pergunta. Eu tenho estimulado os alunos a escrever a pergunta ou os objetivos do estudo, né? Ou a pergunta, ou os objetivos, ou até mesmo a hipótese. Mas atualmente eu venho estimulando as pessoas a escrever uma pergunta. Por exemplo, para o Comitê de Ética em Pesquisa, lá se tem hipótese, né? Então, eu vou ter que escrever necessariamente uma hipótese nula, que é o que eu estimulo, fazer a hipótese nula, né? Para ser mais moderno, a pergunta pico ou picote, como final, fica bacana, fica interessante, porque o picote é especificamente para ensaio clínico e para revisão sistemática de tratamento, né? Ou eu vou escrever o pico lá no método e vou escrever os objetivos na introdução. Tá bom? Então, a introdução, eu vejo hoje, depois desses anos de experiência, que se você me apresentar uma introdução com esses conteúdos, você, com certeza, vai ter muito pouca coisa para corrigir, e aí vai corrigir apenas o estilo. Esse estilo... Por que esse estilo? Porque é a partir daí que você vai ter que fazer a pergunta, né? Para quem que vai ler essas informações, né? E qual é a importância da sua proposta? Essa que é a grande sacada, né? Volta, na hora que você termina, e faz essa reflexão. Tá tudo aqui, meu racional tá construído, e está pronto para quem vai ler. Há uma importância nessa proposta, tá bom? Vamos para um quarto elemento. O quarto elemento é sobre o método. Eu preciso escrever uma sequência de informações, e essa sequência de informações nem sempre acompanha uma evolução temporal dos acontecimentos, né? Eu preciso seguir uma lógica, né, da pesquisa, uma sequência que a gente está acostumado. Isso acaba ajudando, o que acaba ajudando essa sequência de informações, ela sobre você ler os textos que já foram publicados no próprio grupo. Então, isso é uma coisa interessante, porque vocês precisam, de certa maneira, na melhora da tua prática para escrever uma introdução, ler os textos que foram produzidos aqui, né? E isso ajuda de sobremaneira
você evoluir. Bom, tem que entender também outra coisa, que dependendo do tipo de estudo que você quer executar, ele vai ter regras próprias. Ensaio clínico tem regras próprias. O que você pode se basear em quem? No Consort Statement. Revisões sistemáticas têm regras próprias. Você pode se basear em quem? No Prisma, ou no JBI, ou na Jonah Briggs Institute, para escrever uma desculpa. Então, no estudo transversal, tem o Stroop. Você pode se basear no Stroop. Para você escrever sobre um artigo, um texto, uma proposta sobre instrumentos, sobre questionários, tem o COSMIN, ou COSMIN. São estudos que possuem regras próprias. Óbvio que o teu método ele vai ter sempre esses elementos aqui, como, por exemplo, tipo de estudo e a informação do comitê de ética. Se ele já passou pelo comitê de ética, óbvio. Se você está escrevendo para o comitê de ética em pesquisa, você não vai colocar o termo aqui, né? Você vai falar que vai ser submetido o termo de consentimento livre esclarecido. Mas o tipo de estudo ele vem como um primeiro tópico, né? Você vai dizer que é um estudo transversal, com características descritivas e analíticas. Você vai falar que é uma coorte, que é um relato de caso, que serve uma regra do SMA, do Simulation Modeling Analysis. Então, é importante você descrever o tipo de estudo, talvez aonde ele vai ser executado e que forma. Às vezes eu não coloco muito informações sobre onde vou executado no texto, pronto já para mandar para o artigo, porque geralmente, às vezes, pode ser mascarado. Cada vez mais os textos estão sendo... chegam para os revisores, estão chegando para os revisores totalmente mascarados. Então, às vezes eu escrevo, às vezes eu não escrevo, mas como eu reviso para muitas revistas, e eu já observei que eu sei exatamente aonde foi executado, quem é o autor, então a gente tem que ficar tomar um pouco só de ver se vale a pena escrever, se não vale a pena escrever. Não é? Então, esse primeiro tópico, envolvendo o tipo de estudo, o local do estudo, as informações do comitê de ética em pesquisa, ele sempre vai ocupar um primeiro lugar aí. Na sequência, os critérios de inclusão e de exclusão. Uma coisa que eu tenho observado em vocês, que eu já queria falar aqui, saindo um pouco do assunto, é assim, vocês estão fazendo apresentação no laboratório, em congressos, em eventos, em final, vocês ficam gastando pelo menos 30, 45 segundos na apresentação sobre critérios de exclusão. Sabe, se tem uma coisa que vocês deviam eliminar na hora de apresentar, é o critério de exclusão, principalmente quando você tem 10 minutos, 15 minutos para apresentar. Então, o critério de exclusão menos importa, porque ele já está escrito lá. Quem quiser, pega o texto e vê. Agora, uma coisa que já faz tempo que eu estou para falar para vocês, eu só estou aproveitando aqui, que na hora da apresentação, que você tem pouco tempo, você não precisa ficar falando, em algumas situações, do critério de exclusão. Agora, do critério de inclusão, sim. Né? Porque as doenças têm classificações, porque você tem itens específicos, tem algumas particularidades, você não vai aceitar pessoas com IMC abaixo de 20 ou acima de 30, e qual é a justificativa para isso. Então, tem uma série de detalhes que é extremamente importante, inclusive vai ajudar você a responder a tua pergunta. Algumas especificidades do próprio estudo, né? Então, vamos contar alguma coisa sobre o nosso estudo em particular, e que não vai caber no procedimento, que não vai caber lá nos desfechos, que não vai caber na análise estatística. Então, às vezes, alguns estudos têm algumas especificidades. Quer um exemplo? Ensaio clínico aleatório. Se é ensaio clínico aleatório, então eu tenho que ter um tópico para dizer como que foi feita
a geração dos números e como que foi feita a ocultação da alocação. Tudo bem? Então, isso é especificidade. A especificidade de um determinado estudo de coorte, eu tenho que dizer o que é exposto e não exposto. Então, são especificidades que não cabem ali, talvez, no critério de inclusão ou no tipo de estudo, mas ele tem que ter um tópico à parte. Um outro tópico à parte são os procedimentos. Eu não posso deixar de falar sobre os meus procedimentos, óbvio. Os pacientes vão chegar no laboratório, os pacientes vão chegar na piscina, eles vão ser avaliados 3 vezes, eles vão ser... a sala vai estar em 32 graus ou 27 graus, a piscina vai ter tanta temperatura, né? As pessoas, depois de assinar o termo de consentimento, eles foram para determinada avaliação, a avaliação durou 30 minutos, usou isso, usou aquilo. Então, os procedimentos que as pessoas consigam reproduzir, inclusive, né? Os nossos procedimentos em biomecânica, os procedimentos clínicos, os procedimentos que aconteceram lá na piscina. Um exemplo, os procedimentos da enfermaria, né? Quando se for pesquisa numa enfermaria ou num ambulatório específico. Bom, preciso falar das minhas variáveis. As variáveis primárias são essas, as secundárias são essas. Às vezes pode ter primária e secundária, às vezes não tem diferença. Essas variáveis, elas são medidas com uma escala visual análoga. Essa variável é medida com um questionário tal, com um teste de performance tal, X. Todas essas variáveis, elas têm que ter relação muito forte com a tua pergunta, com o teu objetivo, e todas essas medidas, elas precisam estar bem especificadas e bem detalhadas, dizendo que as propriedades de medida já foram testadas. Isso é importante, como, por exemplo, a confiabilidade, a validade e a responsividade. Então, essas informações deixam o leitor calmo, no sentido de você não precisa sair correndo para ver se essa medida vale ou não vale. Então, isso é uma coisa muito, muito, muito importante, que precisa ser bem detalhada, sem preguiça, mas geralmente se finaliza com análise estatística. Eu não vou falar que por último, porque eu estou dando 6 tópicos, né? Às vezes podem vir mais que 6 tópicos. E a análise estatística já tem, né, muitos de vocês já tiveram aula disso, tem aula lá no YouTube explicando. A análise estatística você sempre começa escrevendo sobre a parte descritiva. Depois você avança para a parte analítica, das comparações, das correlações, das associações. E lá no final, se necessário, você coloca o programa estatístico. Eu já venho falando já há algum tempo nas minhas aulas, no mestrado e doutorado, e para os meus alunos, que pouco me importa qual o programa estatístico que a pessoa fez. E o que eu estou vendo em pleno 2022 é as pessoas escrevendo análise estatística, começando o parágrafo dizendo que fez com determinado programa estatístico. Não sei, parece que a pessoa quer impressionar, sabe? O boy que quer impressionar a gatinha e chega com um carrão emprestado do tio. Né? É mais ou menos assim, oi gata, eu estou de carrão aqui. Então, é como se o carro ele fosse, que é emprestado, não é nem dele, né? Você fosse um ponto positivo para você ganhar a menina, ou o contrário, né? A menina fazer isso com o menino. Entendeu? Então, escrever um programa, qual o programa que você usou, e as pessoas têm essa mania de falar que fez com SPSS, número 429, né? Achando que você, nossa, o cara usou o SPSS. Isso pouco me importa, porque você pode fazer estatística na mão, você pode usar o Excel para fazer. Né? Então, eu já venho falando há algum tempo, e guardem isso, numa proposta que você for fazer, deixa uma frase bem simples, bem miúda, lá no final dos 2 parágrafos da análise estatística, e se você não escrever, e se eu for ler um texto e a pessoa não descrever para mim, eu não vou me incomodar com isso. Não me incomodo. Como avaliador, eu não me incomodo. As pessoas ainda têm essa pira de querer ler e querer escrever qual é o programa
que você fez no primeiro parágrafo. Isso já me demonstra muita falta de tato, de conhecimento e de modernidade. Não precisamos fazer propaganda do programa que nós estamos utilizando. Pouco importa. Se você fez na mão, na calculadora científica do celular, está valendo. Quinto, a linguagem. Tá? A linguagem é a parte, acho que, mais difícil. Quando vocês forem falar, vocês dizerem para mim assim, Jefferson, eu tenho uma dificuldade na escrita, porque eu já trago no meu processo, eu não consigo me libertar dos vícios, eu escrevo como eu falo. Escreve do jeito que você fala no WhatsApp com seus amigos, você escreve mal. Tá? Você está escrevendo bem mal. Lembra que o estilo ele tem um estilo científico. Então, esse estilo, se você não tem desenvolvido, você precisa procurar desenvolver. Desde o segundo ano, quando você for estimulado a escrever alguma coisa. Tá? A linguagem ela tem que ser científica, ela tem que ser cartesiana. Não dá para você escrever da mesma maneira que você fala. Se você escrever do jeito que você escreve no WhatsApp, você vai se dar mal. Então, tanto o feedback quanto as broncas, não vai ser muito agradável, porque você não consegue se desfazer e não consegue entender que são estilos completamente distintos. Bom, tem que tomar cuidado com erros gramaticais, e erros gramaticais eles fazem parte da sua formação, e eu posso citar alguns erros para vocês. Talvez, por exemplo, não é o erro da palavra em si, mas o estilo equivocado de usar muito a palavra que, ou usar em demasia. Fazer redundâncias, né? Escrever redundâncias, subir para cima, descer para baixo. Pleonasmo também é algo que não deveria acontecer e tem que tomar um pouco de cuidado, porque vocês acabam absorvendo o que os professores e o que as pessoas mais experientes falam para vocês. E às vezes as pessoas falam em demasia errada. Então, precisa tomar um pouco, muito cuidado. Algumas palavras populares, né? Eu coloquei de populares entre aspas, porque palavras populares, por exemplo, reabilitação. Não é? É uma palavra popular. Só que a definição de reabilitação não tem nada a ver. Não é sinônimo de fisioterapia. Não é, faz muito tempo que reabilitação não é sinônimo de fisioterapia. Porque uma fonoaudióloga também reabilita. Porque uma TO também usa o termo reabilitação. Reabilitação é para usar o termo de equipe. A pessoa passa por um processo de equipe multiprofissional ou interdisciplinar. O que a gente faz na piscina, o que a gente faz no laboratório, ou na enfermaria, ou no ambulatório de fisioterapia, é a utilização da fisioterapia, da profissão fisioterapia. Não necessariamente a gente quer emprestar o verbo reabilitação para a gente escrever. E não é. O que a gente está fazendo é um tratamento. Ótimo, tratamento. Por meio da cinesioterapia, por meio das manualidades, por meio de equipamentos, ora mais simples, ora mais robustos, mais caros. Então, mais de performance, mais usando informática. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Para que você vai escrever reabilitação se sua proposta é fazer exercício de osteoartrite de joelho, de lombalgia crônica, de paciente com Parkinson? A tua proposta não é envolver a fono, a TO, o médico. Se for, até entendo. Mas se não, se é para o nosso grupo, não vou entender a palavra, não vou entender essa palavra. Por que você está escrevendo isso aqui? Porque todo mundo fala, olha a definição da palavra. Ela é uma palavra popular, está no gosto popular. Talvez, se eu for falar com um leigo, eu vou utilizar, mas o que eu falo tem que ser diferente do que eu escrevo.
não é? Eu tenho que falar para a pessoa entender. A pessoa que eu estou falando para entender é o leigo. Eu não vou ficar dando aula para ela sobre o que é reabilitação. Mas se eu falar reabilitação para o leigo, ele vai entender. Agora aqui não. Aqui eu não vou entender. O que você quer dizer? É a definição do que é a reabilitação? Ou você está usando porque é pop? Tá? Então, tome cuidado com isso aí. Palavras que deveriam ser evitadas. Pelo menos, se você evitar essas 4 palavras, você pode ver que eu não vou ficar irritado com você. Se você não escrever nível, se você não escrever através, se você não escrever reabilitação, e se você não escrever evidência, você tem uma grande chance de não levar bronca alguma e de não deixar ninguém irritado. Tá? É uma palavra. Nível é sem contexto. Né? O nível ele é o nível do mar. Então, existe uma classificação. Então, a classificação é essa. Eu acho que a pior de todas é quando você vai falar sobre a lesão medular. Ela é em C7, ela é em L4. Ela já tem um nível. Se eu falo que o nível é L4, eu estou falando é uma redundância, é subir para cima. Aí ele teve um trauma raquimedular. Aonde? Em L4. Por quê? Ele precisa é uma necessidade de falar aonde que foi a lesão. A lesão foi na região lombar, na quarta vértebra. Acabou. É uma palavra que já está implícita quando você fala que é L4. Para que você vai falar que o nível é L4 se L4 já é uma localização de identificação? Entendeu? Mas é uma palavra popular e que na escrita incomoda bastante, principalmente para quem lê. Né? Não é através, é por meio de, então eu vou usar o termo por meio de. Reabilitação, acabei de falar. E através é para quem atravessa, não vou atravessar nada, é por meio de. Né? Reabilitação, acabei de falar. E evidência também, vocês vão lá no YouTube e vejam minhas aulas sobre prática baseada em ciência. E também no primeiro ano eu sempre bato firme para vocês, no mestrado, no doutorado, na disciplina de revisão, na disciplina de bioestatística. Né? Evidência é uma prova forense. Evidência é prova forense. Em ciência não há prova forense. Então, essa mania de tornar popular um termo onde as pessoas não entendem de onde que elas vieram. Evidência ficou famosa há 25 anos atrás no Canadá pelo Sackett, pelo médico, que ele estava incomodado com os médicos que batiam no peito e diziam o seguinte: olha, a gente faz um tratamento baseado em experiência. Então, foi um médico que quis provocar outros médicos que contribuiu com a ciência, mas deixou esse legado dessa palavra que o termo dela está empregado de forma totalmente incorreta. Totalmente incorreta. Então, para que você vai colocar essas 4 palavras dentro da sua proposta, da sua palavra introdutória, na parte de introdução ou no próprio método? Por exemplo, lá no Joanna Briggs Institute, tem uma regra que diz o seguinte: quando você vai escrever uma revisão de escopo, você tem 9 itens, se não me engano. Desses 9 itens, tem lá extração da evidência, avaliação da evidência. Extração da evidência, eu acho que ela quer dizer extração da literatura. Por que você está colocando evidência? Entendeu? Então, ninguém está lá. Né? Quando alguém escreve sobre uma revisão de escopo, está lá dentro dos itens da Joanna Briggs. São itens. Os itens, né, não estão bem elaborados no sentido da língua, nem em inglês, é muito menos na tradução na português. Tá? Porque evidência tem uma outra conotação, uma outra. Eu deixo evidência para o jurídico, né, para o acusador, para a promotoria, que tem evidências que determinada pessoa praticou tal violência. Tá? Então, vai ficar, cabe, preciso de uma prova forense, senão não consigo condenar. Agora, prova forense para a ciência está completamente equivocado. Outra coisa que é irritante e que às vezes começam é as unidades e medidas. Né? Então, quilos com o K maiúsculo. O da horas é o pior, né? Não tem uma pessoa no WhatsApp que não digita: o nosso encontro é 5
HRS. Não existe HRS, existe H minúsculo. Por que as pessoas, mesmo no WhatsApp, não vão lá e colocam as 13H? É só isso que precisa. Essa é o jeito é a correta maneira de você utilizar horas, né? Então, metros, M maiúsculo, não sei por que esse M maiúsculo. Então, essa vigilância com a linguagem é extremamente importante. Toma cuidado com isso que você vai se dar bem. Cronograma, que é uma forma mais contemporânea de se fazer um cronograma. Óbvio que não cabe tudo no Word, mas é algo legal, né? Nós temos exemplos de cronograma, vários alunos escreveram os modelos de cronograma, tem vários modelos, mas eu achei esse modelo como um item legal para a gente começar, se precisar fazer, né? Nada que você perca um pouco mais de tempo para dizer o que você vai fazer no mês tal, o que vai começar no outro mês, o que vai começar no outro item. Então, é algo que eu preciso, numa proposta, colocar, que é o cronograma. Então, vem depois do método e eu preciso colocar essa informação exatamente como que ela fica, para você mostrar que você tem um grupo, que você tem organização, que você vai tentar cumprir as etapas. Para o Comitê de Ética e Pesquisa, você precisa colocar esse cronograma necessariamente. E o Comitê de Ética e Pesquisa trabalha em cima desse cronograma. Tá? Ele vai te dar a autorização para você executar a pesquisa de acordo com o teu cronograma. Geralmente, para uma proposta, você tem que colocar planilha de custo, o CEP precisa colocar planilha de custo, talvez para sua bolsa de iniciação científica você não precise, né? Talvez para a qualificação do mestrado você não precisa, porque não é necessário, mas talvez você vai precisar descrever de forma detalhada num comitê de ética e para alguns outros lugares. E eu sempre aconselho deixar por último, nunca em primeiro lugar, o resumo e o título da sua proposta. Deixe por último isso. Não se preocupe, porque a partir do momento que você tem uma introdução campeã, vencedora, você tem um método já discutido, debatido com um grupo, com um orientador, já tem um cronograma, já fez a planilha, óbvio que referências eu vou falar amanhã, tá? O estilo da referência, as coisas da referência vai ser para amanhã. Você está pronto porque você está com o macro na sua cabeça, está com toda a ideia na sua cabeça, e aí você pode fazer um resumo, né? Muito mais fácil. Resumo, às vezes, ele tem limitadores de palavras, tem uma limitação, 250, 300 caracteres ou palavras, depende, né? Óbvio que uma qualificação de doutorado, você está mais ou menos livre para escrever uma folha, ninguém vai te dar um tempo, um número de quantidade, mas para determinadas propostas e projetos, às vezes possa vir acompanhado de um número de 250 a 300 caracteres. E o título é por último. O título ele precisa envolver, de fato, o que você está a fim de se propor, né? O tipo de estudo, você pode acrescentar os pacientes, você pode acrescentar as comparações. Se for um estudo em biomecânica, você pode colocar o que vai ter em biomecânica, o teste isocinético, a avaliação da posturografia, a avaliação do controle do equilíbrio, pode colocar o tipo de estudo. Então, o título vai ficar muito mais fácil, sendo o último item, o último detalhe que você vai executar, criar, para finalizar a tua proposta ou o teu projeto. Óbvio que o título já vem meio que mascado, você já vem trabalhando na sua cabeça, ele vai ficar muito mais fácil quando você
finalizar todas essas etapas aí. Algo que eu não posso deixar de falar para vocês é sobre prazo, né? Tem que estabelecer um prazo para você escrever. Você tem 3 meses para você escrever, então estabeleça um prazo de 3 meses. Então, vai colocando etapa por etapa. Uma outra coisa, não confundir com o prazo da submissão da proposta. Então, se 31 de agosto você tem que submeter a proposta ou o projeto para ganhar uma bolsa, para ganhar um financiamento, para concorrer à Bolsa de Iniciação Científica, para entregar para qualificação, tem que sempre lembrar que qualificação de mestrado e qualificação de doutorado sempre tem que estar pronto 30 dias antes, no mínimo, para ser entregue para a banca. Então, as regras do programa são 30 dias antes, tanto a qualificação quanto a dissertação ou a tese, propriamente dito. Então, é um prazo para você escrever e um prazo para você submeter, se você tiver esse prazo. Cuidado com isso aqui. Então, isso é uma coisa muito mental, muito de organização, muito de você seguir as regras. Tá? A gente não pode perder submissões por falta de perder prazo. Isso não deveria acontecer. É isso, gente, que eu tinha para falar para vocês sobre propostas. E é isso aí. Trabalhar em equipe, trabalhar com um grupo, sempre é muito valioso, né? E porque você consegue, de uma certa maneira, você consegue compartilhar as suas frustrações, as suas dificuldades, as suas dúvidas. Tudo bem? Então é isso aí.